E na entrevista do dia eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI a aspirante Peçanha do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre o trabalho da corporação ao longo desse feriado prolongado de muita movimentação aqui no litoral do estado. Aspirante, boa tarde, muito obrigado por atender ao convite e participar aqui do Voz. Quais as principais ocorrências atendidas pelos guarda-vidas, pelo Corpo de Bombeiros de um modo geral, durante esse feriado prolongado, com 2 feriados aí próximos e muitos turistas nessa região do Paraná? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Certo, muito obrigada. Boa tarde também a todos. Então, nesse período longo de feriado, ali contando da quinta-feira até o sábado, nós tivemos um total de 53 ocorrências registradas. Dessas 53 ocorrências, 47 foram apenas resgate. Então, o que é o resgate? Resgate é quando a pessoa ela ainda não se afogou, ela não tem nenhum grau de afogamento, mas ela precisa de ajuda do guarda-vida para poder sair da água. É aquele pré-afogamento, quando a pessoa cai no buraco e de repente ali não consegue sair, então ela precisa da ajuda do guarda-vida. Nós tivemos 47 desses. Os graus de afogamento, então, nós tivemos 3 grau 1. O grau 1, então, é aquela tosse. Praticamente todo mundo já teve um grau 1, né? Quando a gente bebe um copo d'água e ele vem se afogar e começa a tossir, esse é o grau 1. Então, nós tivemos 3 desse. Nós tivemos, então, também um grau 2. O que é o grau 2? Tosse juntamente com espuma. Então, quando o pulmão expele espuma ali, mas uma espuma em quantidade menor. Esse é o grau 2. E, infelizmente, nós viemos a ter 2 graus 6, que é o grau máximo de afogamento que a gente fala, né? Então, quando tem a parada cardiorrespiratória. Um na sexta, em Pontal, e outro no sábado, em Matinhos. Esse da sexta-feira, então, foi um masculino que tinha aproximadamente 56 anos. E o Corpo de Bombeiros foi acionado, os guarda-vidas foram acionados por causa dos familiares que viram ele se afogando. Então, ele ficou submerso por cerca de 15 minutos. A nossa aeronave começou a fazer ali a busca pelo local e avistou ele, após 15 minutos de procura, avistou ele boiando. Então, foi retirado. Começamos a parada, a RCP, né? A massagem ali para ele conseguir voltar. E após 50 minutos, ele não voltou e o médico, então, decretou ali o falecimento, infelizmente, né? Já no sábado, aconteceu uma situação bem parecida. O guarda-vida foi acionado para um local que não estava protegido por guarda-vida, onde havia uma vítima também que havia se afogado. Eles foram lá, conseguiram retirar da água, não havia sido submersa ainda, conseguiram tirar da água, iniciaram ali as massagens e ele voltou. Essa vítima voltou, tinha 31 anos, o masculino também 31 anos, e foi levado para o hospital regional. Aspirante, esses casos mais graves de situação de afogamento aqui no litoral do estado, eles aconteceram em locais que não têm a cobertura de guarda-vidas ou foram em locais que contam com postos de guarda-vidas? Todos esses locais, essas ocorrências, então, mais graves, elas foram em locais não protegidos por guarda-vida, onde não há ali a delimitação da bandeira vermelha e amarela. E qual a importância do banhista ele ficar atento a essa sinalização e só procurar local com o guarda-vida atuando? Porque até mesmo a agilidade na hora de uma necessidade de resgate pode evitar que a situação de afogamento seja ainda mais grave? Com certeza. Então, esse tempo-resposta do guarda-vida até chegar à vítima, ela é crucial para que o grau de afogamento seja cada vez menor. Então, quanto menor o grau de afogamento, mais chance a vítima tem de sobreviver. Então, por a pessoa, né, o banhista, estar ali no local protegido por guarda-vida, o guarda-vida consegue imediatamente enxergar aquela vítima e corre ali e todas as vezes, né, então, conseguimos retirar essas vítimas que estavam em local protegido por guarda-vida. Inclusive, o pessoal de casa está vendo imagens, né, de unidades de sinalização, na verdade, das bandeiras do Corpo de Bombeiros, dos guarda-vidas aqui no litoral paranaense. E ainda falando sobre esse assunto, né, como a população pode identificar que aquela é uma área protegida? Nessa sinalização, tem a cor da bandeira, ela indica que tem o posto de guarda-vida. Como é que a população consegue identificar que aquele é um local seguro para mergulhar? Então, assim, tem 2 bandeiras, né? A vermelha e a amarela. Naquele local onde está essas 2 bandeiras, é o local protegido por guarda-vida. Às vezes a pessoa pode ver ali uma bandeira vermelha e amarela, mas aquele local pode não ser protegido por guarda-vida porque não está entre as 2 bandeiras. Então, é importante que esteja entre as 2 bandeiras.
Ao lado da bandeira vermelho e amarelo, onde não é protegido por guarda-vida, tem uma bandeira preta. Uhum. Essa bandeira preta indica que aquele local não é protegido por guarda-vida. Então, o banhista deve imediatamente se retirar daquele local e ir para a área ali entre as duas bandeiras. Aspirante, a gente sabe que o grande número de turistas nessa região do Paraná, depois da estação mais quente, depois da temporada de verão, se dá em feriados. E aí a gente sabe que muita gente vem, mesmo com a queda nas temperaturas, vem para mergulhar, para curtir as praias do Paraná. Até quando os guarda-vidas vão continuar atuando aqui para garantir a segurança dos banhistas? E a partir de quando esse número, esse efetivo, ele será bem menor? Então, agora, atualmente, nos dias de semana, nós temos cerca de 7 a 12 postos abertos. Nos finais de semana, esse número aumenta. Então, está lá entre os 27 e 33 postos de guarda-vidas no litoral inteiro. A partir do dia 4 de maio, nós não teremos mais esses postos de guarda-vida. E nós retornaremos no feriado da Independência, 7 de setembro. Nesse período, por ter menos pessoas frequentando ali o mar, nós ainda temos a equipe do Corpo de Bombeiros que ficam alocados nos quartéis e, caso aconteça alguma coisa, ligam 93 e nós prontamente e rapidamente iremos nos deslocar até o local. Orientações. A gente vai ter um próximo feriado prolongado em maio. A gente sabe que muita gente já está se programando para poder vir para o litoral do estado. E mesmo antes desse feriado, vai ter gente que vai aproveitar um final de semana ou outro que a chuva deu uma trégua para poder curtir essa região do Paraná. Quais orientações os banhistas devem adotar? Quais cuidados eles devem ter na hora de mergulhar, na hora de se refrescar aqui no litoral do estado? Certo. Então, crianças sempre perto dos pais. A água deve ser até o umbigo, então não pode passar disso. Caso sinta ali puxando um pouco mais, volte. Esse não é um local adequado, mas caso seja puxado, então pela corrente de retorno que a gente fala, não tente nadar contra a corrente de retorno. Então é importante que nade paralelo à praia, para que saia dessa corrente de retorno e aí consiga retornar para a areia, tá? Então, muitas pessoas, elas acabam nadando contra a corrente e isso acaba cansando. Então, por mais que a pessoa saiba nadar, se ela tenta nadar contra a corrente, ela acaba cansando e aí é muito perigoso. Então, saia da corrente de retorno nadando ali paralelo à praia. E só mergulhar onde tem guarda-vida atuando. Com certeza. Então, entre as bandeiras vermelho e amarelo ali, é um local seguro para banho. Fora disso, nem pensar. Aspirante, muito obrigado por atender ao nosso convite e participar aqui do Voz do Litoral. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada.